Eu sei qual é o sentimento que fica quando terminas a semana a dizer: para a semana vai ser diferente, para a semana eu vou completar aquilo a que me comprometi. O fim de semana chega, o domingo entra e a meio do domingo tu já começas a sentir aqueles sentimentos que te levam a pensar: lá vem mais uma semana. A segunda-feira entra e tu já te esqueceste do compromisso que tinhas assumido contigo mesma. Eu sei que o tempo não estica, mas a verdade é que nós temos exatamente as mesmas 24 horas que outro qualquer ser humano. E se os outros conseguem dar o melhor de si com o tempo que têm, tu e eu também conseguimos. E neste vídeo eu vou partilhar contigo 3 dicas que eu tenho a certeza que farão uma enorme diferença no teu dia e na tua semana. Olá, seja muito bem-vinda. O meu nome é Ana Rita e este canal é todo ele sobre elevar padrões para que cultives uma vida calma, feliz e confiante. Neste vídeo aqui eu partilhei contigo o meu ritual matinal e o meu ritual noturno. E logo aí já deves ter percebido que eu tenho 2 hábitos. Um deles passa por estabelecer as prioridades do dia seguinte, e este hábito acontece à noite, e tenho outro hábito que é quando eu inicio o meu dia, eu vou ver quais foram as prioridades que eu estabeleci no dia anterior para completar nesse dia. No entanto, estes hábitos, o de estabelecer a prioridade do dia e o de rever o meu dia, quais são as prioridades para aquele dia, vêm de outro hábito que eu vou partilhar já contigo. E este hábito passa por planear a semana. Não pares já este vídeo, deixa-me explicar exatamente como é que eu faço isto de planear a semana. Eu sei que já ouviste muitas vezes sobre planear a semana, mas eu vou dividir isto em 2 partes para te ajudar a compreender como é que eu planeio a minha semana. Então vamos a isso. Nesta primeira parte de planear a minha semana, uma das primeiras coisas que eu faço é listar todas as ações da semana. O que é que isto significa? Significa que eu pego numa folha de papel e eu faço exatamente isto. Começo a escrever todas as ações que eu quero completar na semana seguinte. E quando eu digo completar na semana seguinte, é porque eu faço este trabalho na sexta-feira, depois do meu dia terminar. Ou seja, depois do meu dia terminar, na sexta-feira, a última coisa que eu faço antes de sair do meu trabalho, sair do escritório, é exatamente planear a semana seguinte. Então esta é exatamente a última tarefa que eu tenho na sexta-feira. Planear a minha semana seguinte e passa exatamente pela primeira coisa que eu faço é listar todas as ações que eu quero completar na semana seguinte. Basicamente, o que eu faço é olhar para a minha agenda, para o meu calendário. Neste vídeo aqui eu falei-te um bocadinho sobre como é que eu organizo o meu calendário com blocos de tempo, portanto, podes depois assistir a esse vídeo. E o que eu faço é então olhar para a minha agenda, ver todos os compromissos, todos os eventos que eu tenho na semana seguinte. Depois eu olho para os meus objetivos, para as minhas metas e então aí é que eu começo a listar no meu bullet journal. Já te falei no meu bullet journal neste vídeo aqui. Portanto, eu depois começo a listar todas as ações de acordo com o meu calendário, os meus compromissos, os meus eventos e os meus objetivos. Depois de eu ter listado todas as ações, eu passo para a segunda parte do planear a semana. E a segunda parte do planear a semana passa por dividir as ações e as tarefas que eu tenho durante a semana. E quando eu digo ações e tarefas, são mesmo ações e tarefas e não são projetos. Neste vídeo aqui, eu partilhei contigo um bocadinho qual é que é a diferença entre projetos e ações e porque é que eu acredito que esta primeira parte de escrever e listar as ações não funciona. Então, esta segunda parte é mesmo muito importante. Então, basicamente, o que eu faço depois de ter todas as minhas ações listadas é pegar nestas ações, olhar para o meu calendário, ver os tempos livres que eu tenho no meu calendário, ou seja, os meus tempos livres significa aqueles blocos de tempo que eu ainda não tenho nada. Obviamente que eu aqui deixo uma alerta, é importante nós termos momentos livres no nosso dia, momentos só para nós, momentos para respirar, é importante. Aliás, um dos blocos de tempo que eu tenho, e aqui é um extra, é mesmo respirar para eu parar um bocadinho, porque senão eu sou daquelas pessoas que fico a trabalhar ad eterno. Mas, tirando este parênteses e tirando esta à parte, é importante então tu olhares para
para o teu calendário, ver os compromissos que tens, os eventos que tens e começares a colocar as ações que são necessárias e que tu queres completar naquela semana de acordo com a tua lista de tarefas. E o que eu faço basicamente é colocar ações que estejam inerentes a um determinado projeto. O que é que significa e qual é que é a diferença entre projeto e tarefas? E é aqui que muitos de nós acabam por parar e desistir, porque acabam por colocar projetos que têm várias fases e várias ações e não propriamente a ação. Tu podes colocar o nome de um projeto, imagina, tu tens um relatório que precisas de entregar. Este relatório com certeza vai ter determinadas fases, desde a fase do planeamento, da pesquisa, se calhar vais ter que enviar e-mails, vais ter que depois escrever o relatório, o esboço do relatório, então. Todas estas fases significa que são determinadas ações que estão inerentes ao projeto relatório. Se tu colocares só relatório e sem saberes quais são as ações, isso pode te causar a longo prazo alguma frustração. Portanto, o que é que eu te sugiro? Que primeiro de tudo, nesta primeira fase do planear a semana, coloques todas as ações que estão inerentes a este caso, neste exemplo que eu te dei, ao relatório que tu precisas de escrever. E depois comeces a pegar e a perceber quanto tempo é que te poderá levar, por exemplo, escrever um e-mail, escrever um esboço. Eu acredito que, por exemplo, para o esboço vais precisar de muito mais tempo do que propriamente para a escrita do e-mail. Então, olha para os teus blocos de tempo, para os blocos de tempo que tens no teu calendário e começas a colocar estas ações nos tempos que tu tens livres. E esta é a segunda parte do planear a semana. Agora, esta também é uma questão que me costumam fazer muito, que é quantas ações é que eu tenho por dia? Por norma, e dependendo do dia, não existe um número de ações exato. Podem ser entre 3 a 5, dependendo de quanto tempo é que determinada ação me poderá levar. Isto vai depender muito, ou seja, depende do tempo que demora cada uma das ações e daquilo que tu queres estabelecer para aquela semana e dos compromissos que tu tens para aquela semana. O que pode acontecer muitas vezes quando começamos a colocar estas ações no calendário é que chegamos à conclusão que aquilo que nós listamos não é possível para aquela semana. No entanto, ao perceberes isto, podes passar algumas das tarefas que tu tinhas estabelecido na primeira parte para a semana seguinte e não há problema nenhum. Este é um exercício que te vai ajudar a perceber quais são as tarefas que tu queres completar e a colocá-las no teu calendário para teres assim uma representação visual. Para mim, este exercício ajuda-me imenso a ter esta representação visual do que é que vai acontecer na semana seguinte. E este é o exercício que eu faço na sexta-feira, depois do meu dia terminar, antes de sair do escritório. Este é o meu último exercício, planear a semana. Mas antes de terminarmos este vídeo, eu tenho mais uma dica para ti. E esta dica passa por limitar as tuas distrações. Obviamente que é bom nós termos uma semana planeada, mas nada vale se tu depois não te colocares em ação. E o que acontece muitas vezes é que é um desafio nós mantermos focadas e sermos produtivas se estamos constantemente a ser bombardeadas com distrações. Neste vídeo aqui eu partilhei contigo 3 distrações que eu parei. Eu vou deixar o link aqui em baixo para que depois tu possas também assistir a esse vídeo. Então, é importante tu perguntares-te, antes de iniciares uma tarefa, antes de iniciares o teu dia, quais poderão ser as distrações que me vão tirar do meu foco ou que me vão tirar disto que eu estabeleci para mim mesma. E começa a limitar essas distrações. Eu quero lembrar-te uma coisa aqui. O poder está dentro de ti, porque não vale nada dizer assim, uma das distrações são os meus colegas que estão sempre a entrar na porta do escritório. Se isto é uma distração para ti, a questão é, como é que tu podes limitar esta distração? Como é que tu podes comunicar com eles? O que é que tu precisas dizer a ti mesma e o que é que tu precisas dizer aos teus colegas? Lembra-te sempre que o poder está dentro de ti e não fora de ti. A forma como nós lidamos com as pequenas coisas reflete-se como nós lidamos com as grandes coisas. Portanto, como é que tu queres lidar com as situações que te tiram do teu foco e que te levam a distrações? E antes de terminarmos este vídeo, eu quero lembrar-te que a vida não é sobre perfeição, é sobre progresso. E se tu sentires que estás a progredir, tu vais sentir-te muito, muito, muito bem contigo. Existem dias em que eu tenho a minha agenda planeada, que tenho as ações que eu quero completar e simplesmente não as consigo completar todas. E não há problema nenhum, porque existe sempre
o dia seguinte. E o objetivo não é a perfeição, o objetivo é mesmo sentir que estás a progredir. E sim, o universo, a vida vai ajudar quando nós colocamos foco, determinação, persistência naqueles que são os nossos sonhos e naquilo que nós desejamos construir na nossa própria vida. E todos os dias nós temos esta oportunidade de ser a pessoa que nós desejamos ser e viver de acordo com aquilo que nós desejamos. E se existir um dia em que não conseguiste completar tudo, em vez de te culpares, aceita. Aceita que não és perfeita, aceita que os dias acontecem, aceita que a vida acontece. Avalia o que é que pode ter corrido mal, o que é que pode ter corrido menos bem, será que foi uma distração ou simplesmente foi a vida que aconteceu? Aceita e lembra-te sempre, mais uma vez eu te digo, tens o dia seguinte, não adianta de nada te culpares. Aceita e vive essa pessoa que tu desejas ser, com foco, com empenho, com confiança e determinação. E por que não começares a pensar naquelas que são as tuas distrações? Coloca aqui nos comentários em baixo quais é que poderão ser algumas distrações que te retiram do teu foco e daquilo que tu estabeleceste para a tua semana. Deixa aqui nos comentários em baixo, deixa aqui as tuas boas vibrações. Mas estás a pensar, Ana Rita, eu adoro isto, planear a semana, mas comigo não funciona. Eu começo super empenhada, mas depois eu perco-me, eu começo a procrastinar, mesmo que eu limite as distrações, isto comigo não funciona. Então eu vou-te convidar a subscrever este canal para seres notificada quando o próximo vídeo for lançado, porque vai ser tudo sobre procrastinação. Nesse vídeo vais perceber porque é que nós procrastinamos, como lidar melhor com a procrastinação e vou-te transmitir uma prática que eu tenho a certeza que fará uma enorme diferença no teu dia, no teu foco e na tua produtividade. Portanto, lembra-te de subscrever este canal para seres notificada quando esse próximo vídeo for lançado. E antes de me despedir de ti, deixa-me lembrar-te para ficares receptiva a receber toda a calma, felicidade e confiança que a vida tem à nossa disposição. E nós, como sempre, encontramos-nos no próximo vídeo.